Doutora Maria Aparecida Gugel, é uma honra te receber, uma honra que você tenha aceito o meu convite. Muito obrigada. Para a gente começar nosso bate-papo, conversar um pouquinho sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Por gentileza, muito obrigada por ter aceito. E se apresenta um pouquinho. A grande maioria das pessoas da área do segmento das pessoas com deficiência te conhece, mas fala em que setor você está atuando, em relação à pessoa com deficiência, no que a senhora está envolvida. Obrigada. Tá bem. Ô, Isabel, muito obrigada por me chamar, né, para essa conversa. É com muita satisfação mesmo que eu venho aqui com você, né? E é sempre bom rever uma velha amiga, né? E que tem uma história na área da pessoa com deficiência, assim como eu, né? Então, eu Uhum, sou a Maria Aparecida Gugel, todo mundo me conhece por Cida Gugel, e é assim mesmo que eu gosto, porque a gente quebra os gelos, né? uhum, Sou uma mulher branca, tenho 65 anos de idade, tenho os cabelos bem curtos e bem brancos, uso óculos de grau, uma armação preta, o meu rosto é fino, meus olhos, minha boca são pequenas, né? Estou aqui sentada em frente ao computador e aparece aqui, eu acho, meu vestido azul com um colar de contas em torno do pescoço. E estou no meu ambiente de trabalho, então lá atrás tem uma parede marrom, um quadro que está me. Agora que eu estou percebendo aqui, está circundando minha cabeça esse uhum. quadro. Isso E mesmo. sou a atual vice-procuradora-geral do trabalho, né? E como vice-procuradora-geral do trabalho, eu tenho nesses últimos anos, já é o sexto ano, então eu venho de duas administrações diferentes, né? Eu estou mais na área assim da governança, né? Nós temos aqui no Ministério Público um sistema de governança, então está sob os meus cuidados as políticas de gestão de pessoas, a política de equidade de gênero, raça e diversidade, política de enfrentamento ao assédio moral e sexual, várias políticas internas que fazem com que o Ministério Público, né, para os seus, né, e digo os seus, os procuradores, as procuradoras, os servidores, as servidoras, o pessoal terceirizado, nossas estagiárias e nossos estagiários, tenham que ter essa atenção. Então, é disso que eu tenho me ocupado nesses últimos 6 anos. E Certo. mais que isso, entrei na área da mediação, então eu coordeno nacionalmente os serviços de mediação que o Ministério Público proporciona para a sociedade, né? Mas pensar o direito da pessoa com deficiência e estar também voluntariamente na ANPID ainda, é, é, né, cuidando, tendo atenção com esse necessário empoderamento das pessoas com deficiência, isso é um assunto aqui do coração, então dele não largo, né? Ótimo, muito bom. Em Até resumo, porque é gestão isso, de Isabel. pessoas também inclui, né? Pessoas com e sem deficiência, Exatamente. não Então, é é? mais ou menos isso que eu tenho feito nesses últimos 6 anos que a gente quase não se vê. É verdade, faz tempo que a gente não conversa. Bom, apenas só para complementar a informação inicial, a nossa apresentação inicial, apenas para que as pessoas, eu achei muito bacana que você tenha se apresentado dessa forma, né? Se descrevendo, se autodescrevendo. Eu sou uma pessoa de pele clara, de cabelos escuros, abaixo dos ombros, né? E estou usando uma blusinha vermelha. E me recuso a falar a minha idade. A senhora é uma corajosa. Não tem problema. A senhora é uma corajosa. A gente está quase ali. Mas eu prefiro Tá não bem, falar, não tá bem, revelar. Tá bom? tá bom. Doutora Cida Gugel, bom, no meu entender, né, no quanto eu tenho acompanhado da sua caminhada, né, a vida, pelo menos nos últimos 20 anos, né, a senhora é das pessoas na área do direito que há mais tempo acompanha o segmento das pessoas com deficiência. Bom, só para a gente fazer uma breve avaliação do antes, do antigamente e do hoje, antes e depois, a senhora acredita que houve avanços na área da deficiência em termos de conquista de espaço
do segmento? Ah, então essa história é boa, Isabel. Eu acho assim, a gente saiu de um momento lá atrás, né? Eu acho que tem mais, você está sendo generosa, mas eu acho que tem mais tempo ainda. É, mas nós saímos de um tempo em que nós tínhamos uma lei específica, né, que cuidava da, da reserva de cargos nas empresas, a Lei 8.213, né? Uhum, E o próprio concurso público lá decorrente da Constituição da República, né? uhum, E que é da Lei 8.112. Então a gente cuidava da reserva de cargos das pessoas com deficiência, né? E tínhamos uma, no máximo duas políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, né? Então, a gente saiu isso dessa final dos anos carestia. 90, início do ano 2000, mais ou menos, né? Exatamente, Isso. exatamente. Então, a gente Uhum. saiu dessa, vamos chamar assim, dessa carestia de políticas públicas para hoje, e isso foi num crescendo, né? Os vários governos vieram implantando boas políticas públicas, né? Nós tivemos um crescendo bastante importante ali entre 2004, mais ou menos, até 2008, 2009, né? Depois Uhum. um crescimento importante já no 2010 até 2016, 17, né? Uhum. Depois nós começamos a ter alguns retrocessos, né? Uhum. Com os dois últimos governos, vamos chamar assim. Mas Certo. eu não gosto de falar de governo do ponto de vista partidário ou ideológico. Eu Certo. gosto de falar de governos, e daí a gente não pode falar de governo, a gente tem que falar de política de Estado, né? Perfeito. Aqueles governos que se preocuparam em ter políticas públicas de Estado, né? Então, isso é muito importante a Uhum. gente sempre frisar, né? Que uma boa política pública, ela é criada, né, para as pessoas com deficiência, dependendo da questão, né? Se é na área da saúde, da educação, do trabalho, transporte, comunicação, não importa. O que importa é que ela seja definida como uma política de Estado. Uma política de Estado é aquela que envolve digamos assim, no âmbito federal, todos os ministérios, né, todas as secretarias no âmbito dos estados e municípios, né? Então, Uhum. é disso que nós estamos falando. Agora, para a gente chegar nesse ponto, né, de termos políticas de Estado bem pensadas, qualificadas, a gente tem que pensar naquilo que a gente faz antes, que é dar poderes, empoderar, como a gente chama, né, o movimento de pessoas com deficiência. Então, dar a elas condições de informações, atendimento, acolhimento, de maneira que essas pessoas com deficiência compreendam o real significado da sua vida em sociedade, né? Uhum. Que só Uhum. pode ser completo se for uma vida em sociedade de forma participativa. E quando a gente fala de forma participativa, vem o outro lado, que é o Estado brasileiro dar condições para que as pessoas com deficiência devidamente representadas participem das decisões, Muito né? bom. E que lugar é esse? Os conselhos de direito, né? Conselhos de direito nacional, estadual e municipal, né? O nacional, nós temos o conhecido CONAD, né? Uhum. E nos estados, os respectivos Os conselhos conselhos de direitos, estaduais. assim como nos municípios, né? E Doutora é ali Tida, que nasce o direito, na certo. verdade, né? Essa seria a minha próxima pergunta, né? Assim, a quem compete termos uma sociedade mais inclusiva? As próprias pessoas com deficiência que busquem esses conselhos, aos familiares e cuidadores, aos políticos, à educação?
Qual é a sua opinião? Eu diria que é uma responsabilidade de todos, Isabel. Coletiva, Ela não é, conjunta. ela é conjunta e ela é cumulativa, né? Então, por Uhum, exemplo, se a gente pegar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Você vai uhum, ver lá que lá tem um comando dirigido para o Estado brasileiro. E aí o Estado uhum. brasileiro Isso. são os órgãos de governo, todas as demais órgãos do poder, por exemplo, executivo, judiciário, legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, todos os órgãos que têm essa representação, vamos chamar assim, governamental, né? Certo. Então, a convenção diz que todos têm a obrigação de rever os seus, os seus comandos, as suas portarias, os seus decretos, as suas leis que digam respeito à pessoa com deficiência, né? Então, Perfeito. todo o Estado, se a gente pensar em toda a administração pública, vamos chamar assim, né? Tem Todos têm responsabilidade. esse dever. Mas aí a convenção também fala, olha, é da sociedade o dever, a obrigação de eliminar estereótipos. É Perfeito. dever da família eliminar estereótipos. Uhum. É dever de cada cidadão eliminar estereótipos. Ou seja, Todos. nós estamos todos juntos e misturados nessa. Agora, Perfeito. tem que ter uma organização para que isso aconteça, né? Um canal, Aquilo que né? o Um canal isso de interlocução. exatamente, aquilo Né? que for obrigação do Estado, que o Estado faça. Aquilo que for obrigação da sociedade, que a sociedade colabore, mas ela tem que ter instrumentos para isso, né? E Perfeito. aquilo que for do cidadão e da cidadã, que também lhe deem instrumentos e formas de acessar esse direito, né? Então, é tudo uma mão dupla desses variados interlocutores. Agora, Perfeito. claro que o Estado, ele tem a obrigação principal de prover isso tudo, né? Uhum. E esse provimento, ele se dá também com a previsão orçamentária. Então, não basta que a gente falar que tem um direito ou que se elaborou uma política pública determinada e não tiver Uma o reserva. financeiro agregado. É como Perfeito. nós na vida comum, né? A Isso. gente faz um Sim. plano, a gente organiza uma viagem. Se não tiver dinheiro, você vai para a viagem? Não vai, né? Então, Perfeito. são as duas coisas. Todos esses olhares, esses variados interlocutores, né? E junto com o movimento de pessoas com deficiência, fazer isto acontecer. Sempre na Ótimo. base do diálogo e sempre, e aí sim, esse é o ponto principal da convenção, é a pessoa com deficiência por suas representações, né? Pode ser num conselho de direito, por exemplo, é ser representada e ela ser ouvida. A pessoa com deficiência precisa ser ouvida Uhum. naquelas tomadas de decisão que lhe são afetas. Então, por exemplo, lá no legislativo, né, no parlamento, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nenhuma lei pode ser decidida, votada, sem a Sim. participação da pessoa com deficiência. E como é Perfeito. que a pessoa com deficiência participa lá no parlamento? Seja por convite dirigido a uma, né, a uma determinada Diretamente. pessoa com deficiência que tem, digamos assim, representatividade social, ou as suas organizações que a representam, né? Perfeito. Então, tudo tem que ser muito discutido. E o Uhum. direito que afeta a pessoa com deficiência, necessariamente, ela tem que participar dessa decisão.
né? Por exemplo, Ótimo. um Doutora Cida, programa, perfeito. né? Doutora, falando em direito, né, direito e participação, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência está completando agora, em 2025, 10 anos de sua publicação. No seu entendimento, na sua avaliação sobre a LBI, a senhora acredita que mudou alguma coisa desde então, em função da lei? Houve alguma mudança em função da publicação da Lei Brasileira de Inclusão? Eu vou falar assim com o olhar da administração pública, Uhum, né? Eu sei que muitas coisas mudaram, né? E mudaram para melhor. Mas tem uma questão que, do ponto de vista da administração pública, ela está mais clara, ela está mais objetiva, porque a gente percebe que está uma busca de fazer valer a acessibilidade. Então, por uhum, exemplo, a gente pega os eventos feitos por vários órgãos aí, né? Você pega, por exemplo, os tribunais superiores, né? Os tribunais superiores hoje, os ministérios públicos, eu acredito que quase todos, têm lá nas suas transmissões externas, tudo aquilo que vai, vamos chamar assim, para o YouTube, uhum, tudo tem legenda uhum. e interpretação da Libras, né? Então, Ótimo. são recursos de acessibilidade que a gente pode dizer que pegou no âmbito da administração pública. Hoje a gente não pensa mais em fazer um evento se não tiver a legenda, né, e a Uhum, interpretação da Libras. A perfeito. audiodescrição ainda está meio devagar, né, porque a gente está naquele momento de capacitar os intérpretes, vamos chamar assim, os audiodescritores, as Uhum, audiodescritoras, né? Então, uhum, mas isso também é um caminho que eu entendo sem volta. A perfeito. preocupação com a acessibilidade nos prédios públicos tem sido bastante observadas, né? Pode Uhum, ser que falte ainda muita coisa, mas o que eu quero dizer é que houve uma mudança muito visível, a uhum, preocupação com a acessibilidade. Não é, afinal, não é aquilo que a gente deseja, segundo a convenção fala, segundo a Lei Brasileira de Inclusão fala. Ainda não é uhum, o 100%, uhum. mas já há uma, vamos chamar assim, uma conscientização maior sobre isso. Esse é um dos exemplos que eu dou, né, Perfeito. nessa área. Doutora Cida Gugel, e no campo do trabalho? O mercado de trabalho está preparado e aberto para as pessoas com deficiência? Eu digo que ele está mais aberto, Uhum, mais preparado, eu acho que seria uma consequência se, por exemplo, entendessem que o ambiente de trabalho não é só hoje reserva de cargos, né? Não é só cota. uhum, Hoje, o trabalho precisa ser acessível e inclusivo. Então, é essa compreensão da acessibilidade e da inclusão levada para dentro das empresas é que precisa ser melhor compreendida e assimilada. assimilada. Isso, É, não é? né? Porque hoje nós temos, do ponto de vista da estatística, inclusive, né? Do Uhum, Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos mais vagas completas nas empresas, nós temos hoje empresas que têm, digamos assim, que cumprem a reserva de cargos, né? uhum, Ok, isso está bom. uhum, Mas na área da administração pública, Isabel, está faltando muito ainda para se atingir aquilo que a Convenção, a Constituição da República fala, a lei fala, que é ter completa a reserva de vagas na administração pública. uhum. E aí Falta eu vou ainda. fazer um parênteses, né? Uhum, O que nos falta hoje quando nós falamos em concurso público para a administração pública direta e indireta?
nos falta, eu diria que é o principal elemento para todas as políticas públicas e as políticas de ação afirmativa, uma delas é a cota, né? Uhum. Que é o instrumento de avaliação biopsicossocial. Uhum. Esse a Que é gente previsto ainda... na LBI, né, inclusive. Né? Exatamente. Esse elemento tão importante para a gente tratar, conhecer, saber quem é a pessoa com deficiência que precisa da política pública, que precisa da ação afirmativa, este ainda a gente não tem. E lá Uhum. se vão 20 10 anos, como anos, você né? fala. É, Desculpa, 10 anos, LBI, como 10 você anos, fala. né? Falta Exatamente. regulamentar esse ponto, não é isso, doutora? Falta regulamentar esse O ponto. que que Então, podemos essa, fazer? O que falta para que isso seja concluído, né? Seja eu, executado? eu diria que falta vontade política, porque o instrumento ele já está preparado, Uhum. né? Ele já está preparado há alguns anos. A gente sempre brinca que o ótimo é inimigo do bom, né? Uhum. A gente sempre Exatamente. não fala assim? Isso. Então, nós tínhamos esse instrumento há alguns anos já, né? Uhum. Ele já vinha sendo trabalhado. Nós tínhamos o apoio, sempre tivemos o apoio da Universidade Nacional aqui de Brasília, a UNB. Então, nós já tínhamos esse instrumento pronto. Ele já deveria ser testado há mais tempo, né? Uhum. Mas ficou se buscando melhorar, 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 e E não se chegou ficou uma nessa pena, né? melhora. Tivemos um hiato muito grande durante o último governo, que foi o Uhum. governo Bolsonaro, e Uhum. que efetivamente o instrumento de avaliação biopsicossocial não andou, e eu digo isso porque eu acompanhei, né? Assim como todo o movimento social de pessoas com deficiência, Uhum. né? Ele teve ele não evoluiu, ele não saiu daquelas primeiras iniciativas, Não né? avançou. Ele não avançou, Uhum. ele foi truncado, ele foi difícil, né? Então, todo esse tempo que a gente vem fazendo, preparando, tentando atuar, tentando aprimorar essa ação afirmativa, por exemplo, volto a dizer, na área do concurso público, que é um bom exemplo, né? A gente Uhum. não conseguiu. E aí, o que que aconteceu, né? Vocês, acho que é muito claro para todos. O que que aconteceu com a falta de regulamentação do instrumento de avaliação biopsicossocial? Nós tivemos um crescendo de, de leis que saem lá do Congresso reconhecendo deficiências, inclusive do ponto de vista médico, com Uhum. aquela visão médica, Uhum. De e doença, não né? com a visão psicossocial, né? Porque a visão tem que ser bio, de médico, né? Isso. Psico, de corpo, de cabeça, de mente, social, aonde essa pessoa está e como é que está a interação dela com esse ambiente, se ela Uhum. mora num lugar acessível, se ela usa transporte acessível, se ela tem acesso a direitos, se ela tem acesso à educação, à preparação para o trabalho e tudo mais, né? Então, Uhum. isso tudo não está acontecendo. E aí, qual foi o fenômeno? Um crescendo de leis no Congresso Nacional, e aí a gente tem que dizer que é um justo motivo, porque as pessoas precisam acessar os direitos, né? Direito ao passe livre, direito à vaga na escola, né? Com o Uhum. reconhecimento de ser uma pessoa com deficiência e ter todo o tratamento segundo as regras da lei a si dirigido, né? Uhum. Então,
esse fenômeno foi crescendo pela falta do instrumento de avaliação biopsicossocial. Que Então, resolveria, né? Que veja como a resolveria. sociedade acaba tendo que compensar uma falta, né? Então, eu Uhum. não posso aqui. Uma falta de um instrumento previsto em lei, não Exatamente. é? Então, eu não posso, vamos chamar assim, de tornar ilegítima esse movimento de pessoas com deficiência, de determinada deficiência, buscar junto ao Congresso Nacional o reconhecimento da sua deficiência, Pois é, né? Porque exatamente. algumas, antigamente, a gente tinha aquela clareza do decreto 3298, lembra que a gente Uhum. trabalhava muito com ele, Sim. né? As deficiências físicas, as deficiências A visuais, acuidade as de... visual, a acuidade auditiva, né? Exatamente, era Bem tudo claramente ali. estabelecido. Isso, linha na linha, né? Era linear a coisa. Isso, sim. Agora não, agora a gente tem que ver essa pessoa onde ela está, como ela Interagindo com o meio está, ambiente, não exatamente. é? Porque isso também nos diz todas as falhas em relação à preparação desses ambientes, né? Então, Perfeito, isso. vai para a escola, não tem acessibilidade na escola, o que que vai acontecer? A pessoa com deficiência vai ficar lá no cantinho, ou então Uhum, vai desistir da escola, né? uhum, Ou então vai procurar tratamento de saúde, não encontra pessoal capacitado para atendê-la, não encontra acessibilidade nos locais de atendimento. O que uhum, que ela faz? Ela não vai, ou ela vai e tem que ficar lá eternamente esperando, ou uhum. como é o caso das pessoas surdas, levam consigo o intérprete da Libras, a intérprete da Libras, Quem né? tem condição de Porque levar, né? quem tem condição de levar. Isso, Por é. quê? Porque aquele ambiente não se preparou na área da saúde, da educação, seja lá onde for, para receber todas as pessoas com deficiência, essa diversidade, né, que a De gente pessoas. tem no mundo da Perfeito. deficiência, né? Ótimo. Doutora Aparecida Gugel, eu agradeço demais. Eu quero, para encerrar, fazer uma última pergunta, que a senhora, por favor, por gentileza, já emende com as suas considerações finais, tá bom? Bom, eu Tá bom. gostaria de saber, diante dessa complexidade, né, da falta justamente da regulamentação do instrumento biopsicossocial, que é possível, assim, de que forma que a gente pode conseguir se unir para viabilizar a inclusão social das pessoas com deficiência? Todos, num esforço conjunto, pessoas com e sem deficiência, de que forma que a gente pode fazer, assim, lançar mão de alguma coisa para viabilizar tanto o cumprimento da LBI como a inclusão das pessoas com deficiência? Por gentileza, obrigada. Então, Isabel, eu acho que isso a gente consegue por meio da conscientização. É, é, eu amo, eu posso dizer que eu amo a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, porque é a convenção internacional mais completa que a gente tem, dirigida para pessoas, tendo Uhum. foco às pessoas, né? A convenção vem e joga um facho de luz em, em toda a sociedade, mas muito mais na pessoa com deficiência, dizendo: olha, enxerguem a pessoa com deficiência antes de si próprios. Isso. E E antes da enxerguem a deficiência si dela, né? próprios, Enxergue a pessoa. enxerguem a si próprio e vejam o que você não está fazendo Perfeito. e para você poder trazer a pessoa com deficiência aqui tudo ajustado, tudo certo para esse convívio e participação. E isso é conscientização, né? Então, Perfeito. cada órgão da administração pública, cada empresa, cada loja, cada mercadinho, cada pessoa precisa ter essa consciência. E como é que a gente chega nessa consciência, né? Campanhas permanentes relacionadas à capacidade produtiva, Uhum. laborativa das pessoas com deficiência.
quebra de estereótipos, isso quebra preconceitos, né? Perfeito, perfeito. Então, essa conscientização precisa vir por meio dessas campanhas permanentes, por meio da educação, né? Uhum. E é uma educação que é lá desde o início dos bancos escolares, mas é para a vida toda. Então, educação permanente, né? Em todos os níveis, escola pública, escola privada, ensino universitário, todos esses ambientes precisam estar enxergando a pessoa com deficiência. Enxergando a Isso é diversidade humana, né? É, se exatamente, a trata gente disso, vive no mundo diverso, não é né? isso? E é isso. Então, eu diria que a grande, digamos assim, a pedra ali fundamental, angular, para a gente dar essa guinada é por meio da conscientização. Quando Ótimo. toda a sociedade enxergar essa pessoa com deficiência e dizer assim, é minha a obrigação de proporcionar o ambiente acessível, o ambiente inclusivo. Sou eu que tenho que aprender a Libras para conversar com uma pessoa surda, para dialogar com uma Perfeito. pessoa Para dar surda. oportunidade da Sou comunicação, eu isso. né? Sou eu que tenho que arrumar ajustar a calçada da frente da minha casa Isso, para a cadeira de rodas passar ou para a pessoa idosa poder passar ali com segurança, né? Então, é perfeito. esse tipo de conscientização que a gente está falando. E aí envolve a todos, né? A todos mesmo. Toda essa sociedade. Então, essa é eu diria que é O um pilar, caminho né? que O a pilar da gente, inclusão, isso, que a conscientização. gente deveria perseguir. E, além disso, cobrar de quem tem que ser cobrado, né? Então, se, Perfeito. por exemplo, se o Poder Executivo, qualquer nível, né, não estiver proporcionando acessibilidade no município, no estado ou aqui no âmbito federal, então Uhum. vamos cobrar. E por onde que a gente cobra? Conselhos de direitos, denúncias em Ministério Público, principalmente, né? Os ministérios públicos com as suas diferentes atribuições para fazer valer esses direitos, né? Perfeito. Os órgãos da administração pública, todos têm ouvidoria. Então, escrever para a ouvidoria, olha, fui para tratar de um serviço no INSS e não tive acessibilidade. Ou fui buscar um direito no Tribunal X e não fui recebido, não tive acessibilidade, não tive quem me atendesse, quem me acolhesse, Quem me né? respeitasse, né? Quem me respeitasse. Isso. E essa denúncia não é só da pessoa com deficiência, é de todo cidadão e cidadã que tem consciência de que a acessibilidade e a inclusão não está ali naquele lugar, né? Então, Perfeito. a gente tem que ter esse olhar, todos nós, todas nós, né? Perfeito. E para mim é isso, né? Muito É bom. esse. Uma delícia falar contigo, sempre. Depois Obrigada, de Isabel. tanto tempo da gente sem conversar, foi maravilhoso o seu, assim, o seu arcabouço, né, de conhecimento e de sabedoria. Doutora Sandra Gurgel, muito obrigada por tua atenção, viu, querida? Obrigada, Isabel. Eu que Muito agradeço. obrigada pelo convite e conte sempre comigo. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Até mais.